Senadores vão fazer nova proposta para o Fundo de Participação dos Estados. O projeto tem que ser aprovado nas duas casas até 3 de julho. Maioria do Supremo decide. Senado pode votar projeto que limita a criação de novos partidos. Comissão de Relações Exteriores suspende as votações até que ministros atendam à convocação dos senadores. E uma sessão especial pelos 250 anos de nascimento de José Bonifácio, o patriarca da independência. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. Os senadores vão formular uma nova proposta para a redistribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal concedeu prazo para o Congresso aprovar as regras até o dia 3 de julho. Ontem, os deputados rejeitaram um projeto que já havia sido aprovado no Senado e só precisava da concordância na Câmara para ser sancionado. Os líderes partidários vão fazer mais uma tentativa de aprovar as novas regras para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados. Os senadores decidiram apresentar um novo projeto de lei até o início da semana que vem. A ideia é discutir o texto no Colégio de Líderes na próxima terça-feira e votar no plenário no máximo na quarta-feira. O objetivo dos senadores é tentar impedir que os estados fiquem sem receber os recursos repassados pela União. Será um projeto de lei complementar. O senador Walter Pinheiro já está coletando as assinaturas. Nós pretendemos, na terça-feira, fazer um acordo em torno do conteúdo do projeto, votar no Senado e mandá-lo imediatamente para a Câmara dos Deputados. A proposta que o Senado aprovou é uma proposta neutra. Ela só exige critérios para a distribuição do excedente, de modo que não há muita necessidade para conflito, isso não vai arrebentar a federação. O que nós não podemos privar mesmo, é o Estado de receber o recurso do Fundo de Participação no final de cada mês. Porque os estados que não têm recurso para investir, né, sem o Fundo de Participação, eles viverão dias horrorosos. Nesta quarta-feira, a Câmara rejeitou o projeto que já tinha sido aprovado no Senado. Os deputados se dividiram em blocos regionais. Parlamentares do Nordeste defenderam o texto do senador Walter Pinheiro. As bancadas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste tentaram aprovar uma emenda para diminuir as possíveis perdas de arrecadação dos estados dessas regiões. Como a emenda foi derrubada, eles votaram contra o projeto. Eram necessários 257 votos para a aprovação, mas a proposta recebeu apenas 218 votos favoráveis. É uma lástima, porque foi um projeto trabalhado, negociado, debatido com governadores, aqui entre nós no Senado. Se a Câmara não estivesse de acordo com a fórmula que foi proposta e foi aprovada no Senado, que fizesse as suas emendas, devolvesse ao Senado para que nós concluíssemos esse projeto. O relator Walter Pinheiro deve negociar as possíveis mudanças no texto para atender aos deputados. Entre os pontos que podem ser discutidos está o peso dos critérios de população e renda para a divisão dos recursos. Também pode ser alterado o início das novas regras de distribuição, que passaria de 2015 para 2017. Tem a necessidade de ter um entendimento entre os que defendem o projeto que foi aprovado no Senado, se possível com alguma alteração que possa contemplar a defesa feita por parlamentares da Câmara. Pelo que eu vi na reunião, nenhum de nós tem coragem de pedir mais tempo para o Supremo, né? O Congresso precisa deliberar sobre isso e, se não chegar a um acordo, nós vamos pagar um preço por isso, né? É muito ruim perante a sociedade e nós não darmos conta das nossas funções, que é legislar, que criar as regras e deixar as coisas transparentes e tranquilizar os estados sobre suas receitas. Eu diria que é o fim da picada, é muito ruim para todo mundo. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do mandado de segurança que parou a tramitação de um projeto no Congresso. A maioria dos ministros foi favorável a liberar a análise da proposta. O texto que limita a mudança de partido entre os parlamentares já foi aprovado na Câmara e está suspenso no Senado há quase 2 meses. O senador Rodrigo Hollenberg, que entrou com mandado de segurança, acompanhou a sessão do Supremo. 7 ministros já votaram. O relator Gilmar Mendes e Dias Toffoli
defenderam o arquivamento do projeto, mas outros 5 ministros foram contra. O presidente do STF, que só vota em caso de empate, adiantou o que pensa sobre o caso. É bizarra a intervenção de uma corte judiciária no sentido de proibir o legislativo de deliberar. Não é. Essa que é a questão. Não é bizarro e é da jurisprudência do tribunal de mais de 100 anos. Como o STF está com apenas 10 ministros, o processo está praticamente decidido pela retomada da tramitação no Senado. O Senado vai votar o projeto no melhor momento. Essa decisão define parâmetros para o processo legislativo e definitivamente esclarece que não pode haver controle constitucional preventivo de matérias que estão tramitando no Legislativo. Eu acho que é um grande momento para o Congresso Nacional. Se a decisão do Supremo for confirmada e o Congresso aprovar o projeto, o Ministério Público ou qualquer partido político pode questionar a nova regra. Segundo o texto, o parlamentar que muda de legenda no meio do mandato fica proibido de levar para a nova sigla o dinheiro do fundo partidário e o tempo no horário eleitoral gratuito de rádio e TV. O bom senso recomenda que o Senado arquive esse projeto, não dê continuidade à apreciação desse projeto, porque se apreciado e aprovado, ele será declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e isso será um constrangimento desnecessário para o Congresso Nacional. A Comissão de Relações Exteriores decidiu suspender as votações até que 2 ministros compareçam ao colegiado. Antes convidados, Fernando Pimentel e Antônio Patriota agora vão ser convocados. As últimas matérias apreciadas na comissão foram acordos internacionais. A comissão aprovou um acordo entre Brasil e Uruguai para implantar uma hidrovia na bacia da Lagoa Mirim. Ela deve facilitar o transporte de cargas e passageiros entre os 2 países. Outro acordo aprovado cria o cargo de representante-geral do Mercosul, com mandato de 3 anos para assessorar o Conselho do Bloco Econômico. O ministro Samuel Pinheiro Guimarães já foi o alto representante do Mercosul, mas não criaram um cargo. Ele estava exercendo uma posição que não existia, que não estava criada pelo Congresso Nacional. Depois de votados os itens da pauta, o presidente da comissão anunciou: nós vamos então paralisar, vamos então suspender as deliberações dessa comissão por indicação do senador Pedro Simon, se esse for o entendimento de Suas Excelências. Foi um protesto contra 2 ministérios. Desde 21 de maio, a comissão aguarda uma resposta dos ministros Antônio Patriota, das Relações Exteriores, e Fernando Pimentel, do Desenvolvimento Econômico. Os senadores querem ouvir o governo brasileiro sobre a Aliança do Pacífico, bloco formado por Chile, Colômbia, México e Peru. Outra preocupação é a área de livre comércio que está sendo negociada entre Estados Unidos e União Europeia. Precisa discutir aqui qual é o cenário do Brasil daqui a 20 anos com o crescimento do comércio entre os países que formam blocos dos quais nós estamos excluídos. E aparentemente, em grande parte, por opção própria do Brasil. O convite aos ministros foi transformado em convocação. Já que ele é grosseiro, vamos atuar grosseiramente, convocar. E as votações suspensas até que a audiência seja realizada. A única exceção é Sabatinar Denis Fontes de Souza, indicado para embaixador no Vaticano. O Papa Francisco I vem ao Brasil e será muito importante que nós tenhamos o nosso embaixador atuando. Nós faríamos excepcionalmente esta sabatina e eu não reuniria mais a comissão enquanto a comissão não visse aqui os senhores ministros para que nós pudéssemos debater essa questão. O Ministério das Relações Exteriores não comentou a decisão dos senadores. O Ministério do Desenvolvimento informou que, quando convocado, Fernando Pimentel vai comparecer à comissão. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu deputados da bancada do Nordeste. Eles pediram um plano de iniciativas em defesa da região. Durante o encontro, o presidente Renan Calheiros propôs criar uma comissão mista para elaborar propostas que aperfeiçoem as atuais políticas públicas e beneficiem o Nordeste. Entre os temas que merecem análise estão ações para financiar a produção rural, gerenciar os recursos hídricos e fortalecer órgãos de planejamento como a SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
não se trata apenas de procurar medidas compensatórias, mas de discutir, por exemplo, no planejamento geral dos investimentos públicos federais em infraestrutura, qual a participação do Nordeste nesse processo. É importante que esses investimentos eles sejam capazes de colocar o Nordeste numa posição de caminhar em direção a uma convergência do ponto de vista dos indicadores econômicos e sociais. No dia 13 de junho, há 250 anos, nascia José Bonifácio de Andrade Silva. Uma sessão especial no Senado homenageou o patriarca da independência. Parlamentares lembraram a importância do brasileiro nascido em Santos para a manutenção do território nacional depois da separação do Brasil de Portugal em 1822. Estadista, fundador da nação, recordamos Bonifácio nestes 250 anos, senhor presidente, senhoras e senhores convidados, de seu nascimento, para melhor enfrentarmos as tarefas e desafios atuais, levando em conta suas indicações de estrategista, de estadista, de chanceler, preocupado com a unidade nacional e a defesa de nossas fronteiras. José Bonifácio foi um dos maiores colaboradores de Dom Pedro I. Ao abdicar em 1831, o imperador deixou seus filhos no Brasil sob a tutela de Bonifácio. O diploma em filosofia, obtido na Universidade de Coimbra em 1787, mostra seu gosto pela ciência. Foi mineralogista, catalogou os primeiros recursos do Brasil na área. Durante a sessão, o presidente do Senado lembrou que Bonifácio foi constituinte e deputado. Defendia a monarquia constitucionalista e era a favor da abolição da escravatura. Foi eleito deputado à Assembleia Geral Constituinte. Na Assembleia, apresentou 2 projetos de grande importância para o país. A proposta sobre a integração dos índios na sociedade brasileira e o mais arrojado na época, o projeto sobre a abolição da escravatura e a emancipação gradual dos escravos. Veja a seguir, a comissão que vai regulamentar a Constituição discute lei sobre o crime de terrorismo. E conheça o projeto que dá aposentadoria especial e insalubridade para os garis.